Os modelos iPhone 17 Pro da Apple estão vendendo muito bem, possivelmente melhor do que qualquer modelo Pro anterior, e há bons motivos para isso. As câmeras são fantásticas, a bateria dura mais do que nunca e eles têm o dobro de espaço de armazenamento em comparação com o ano passado. Mas, apesar da empolgação, preciso destacar algumas coisas que me incomodam e não recebem atenção suficiente. A primeira é o aumento de preço do iPhone 17 Pro. 8 anos atrás, em 2017, o iPhone X foi o primeiro modelo com um preço de Estados Unidos $1.000, e isso gerou bastante reação negativa para a Apple. Naquela época, clientes pagavam entre $650 e $770 nos iPhones topo de linha, enquanto o iPhone Special Edition custava $400. Assim, o $606. Embora o X fosse muito caro em comparação, ele ainda vendeu bem, e eu acho que isso deu à Apple confiança para continuar aumentando o preço do iPhone. Em 2018 cobraram Estados Unidos $100 a mais no XS Max, e, em 2022, elevaram o preço do iPhone Special Edition para $430. Em 2023, subiram o preço do 15 Pro Max para Estados Unidos $1.200. Em 2025, trocaram o Special Edition pelo 16i que custava Estados Unidos $170 a mais. Agora o 17 Pro custa Estados Unidos $1.100, Estados Unidos $100 a mais. Assim, o preço médio do iPhone subiu de Estados Unidos, $606 em 2017 para $940 americanos hoje. Isso faz o iPhone X de Estados Unidos $1.000 parecer barato em retrospectiva. O problema é que estamos pagando mais este ano pelo 17 Pro e recebendo menos. Basta comparar o iPhone 16 com o 16 Pro. Por $200 a mais, o Pro oferecia tela maior, taxa de atualização superior, Always On, 5 horas extras de vídeo offline e estrutura de titânio. Este ano, o 17 Pro perdeu todas as vantagens sobre o iPhone 17 básico. É feito do mesmo alumínio. A tela mantém tamanho e funcionalidade, e só acrescenta 3 horas de reprodução de vídeo offline, com um preço que é $300 a mais do que o modelo básico. Certo, agora, se tem uma coisa que eu mudaria no 17 Pro, seria o alumínio. Eu já falei sobre isso antes. Ainda me surpreende que a Apple tenha elevado o preço dos $100 usando um material mais barato. Minha frustração com isso vai além da ganância da Apple. Pense no impacto prático do alumínio para o usuário comum. A maioria que compra os modelos Pro mais caros costuma mantê-los ao trocar de iPhone. Nos últimos 8 anos, os iPhones mais caros da Apple usaram aço inoxidável ou titânio. Isso indica que quem trocou para iPhone ou comprou o primeiro smartphone nesse período, possivelmente nunca pegou um iPhone de alumínio. Não uso um desde 2016 com o iPhone 7. Depois de 9 anos, eu me acostumei com as características do aço e do titânio, que são significativamente mais duros, resistentes e aderentes. Na verdade, essa é a primeira vez que eu tive que colocar uma capa em um iPhone Pro, por causa de como ele é escorregadio. Com o alumínio cobrindo quase toda a traseira, sinto como se segurasse um iPhone 6 ou 7 novamente. Diziam que eles eram tão escorregadios quanto barras de sabão. Isso indica que esse aparelho cairá mais das mãos, bolsos e bolsas que os modelos anteriores. E quando inevitavelmente for derrubado, é mais provável que seja danificado, já que o alumínio é menos durável. Já vimos usuários do 17 Pro reclamarem de arranhões e amassados que não ocorriam em modelos anteriores. O ressalto da câmera é vulnerável a danos, pois a borda de 90 graus dificulta a aderência do alumínio anodizado. Os iPhones nunca tiveram esse problema, pois os ressaltos modernos da câmera sempre foram de aço ou vidro. Outro problema está se tornando comum com o Cosmic Orange 17 Pro. Sua cor brilhante e saturada parece desbotar com o tempo para um tom mais claro de ouro rosé. Usuários afetados tiveram suas unidades trocadas pela Apple, mas a empresa ainda não anunciou recall oficial ou programa de substituição. A Apple foi esperta ao mudar para alumínio justamente quando passou a usar resfriamento por câmara de vapor. Assim, eles puderam se gabar das melhorias térmicas do dispositivo, sem que ninguém pudesse medir quanto disso poderia ser atribuído ao alumínio e quanto poderia ser atribuído à câmara de vapor. Se a Apple tivesse mudado para alumínio no ano passado e só agora adicionado o novo resfriamento, seria fácil saber se o material trouxe melhorias térmicas. Suspeito que o alumínio não faz diferença prática para manter o dispositivo mais frio. Em smartphones, o principal fator que afeta a temperatura é a rápida dissipação de calor pelo aparelho. Para evitar que o chip superaqueça,
A etapa final de dissipar o calor para o ar não é tão importante assim. Por isso, podemos usar capas nos celulares sem que eles superaqueçam. Existem testes que comprovam isso. iPhone 8 e 10 tinham chip A11 tamanho parecido e vidro na frente e atrás. A diferença que impactava o desempenho térmico eram as armações. O iPhone 8 era de alumínio e o 10 de aço inoxidável. Imagine se a Apple tivesse feito afirmação parecida sobre esses modelos atualmente. O alumínio do iPhone 8 tecnicamente tinha uma condutividade térmica 10 vezes melhor, mas a Apple nunca mencionou isso. Provavelmente porque não precisavam justificar o uso de alumínio em um iPhone básico, e mais importante, isso praticamente não fazia diferença. Na mesma tarefa gráfica, o iPhone X atingiu 45 graus Celsius e o iPhone 8 44 graus Celsius. Isso melhorou 2%. Seria ridículo se a Apple anunciasse que o iPhone 8 tem condutividade 10 vezes maior, só para avaliadores mostrarem que isso fez pouca diferença na prática. Mas a Apple pode fazer isso com o 17 Pro, porque a câmara de vapor reduz o efeito térmico do alumínio. Vamos falar agora da principal reclamação sobre o 17 Pro, seu design. O ressalto da câmera é cerca de 80% maior que o do ano passado, e é visto como feio, já que não traz lentes extras ou novas funções. A Apple fez isso para acomodar uma bateria maior. E eu estou de boa com isso, já que os modelos Pro e Pro Max são feitos para priorizar a funcionalidade em vez do design. Mas eu tenho um problema com o lado do marketing disso. A própria Apple não está mais chamando isso de saliência da câmera. Este ano, oficialmente é chamado de platô, provavelmente porque a maior parte da sua superfície é espaço vazio, enquanto no ano passado era quase toda coberta por componentes da câmera. E eu não me importo de chamar isso de platô, mas a Apple quer ter tudo ao mesmo tempo. Porque, enquanto eles estão fazendo o ressalto da câmera tão grande que já não é mais um ressalto, eles não estão incluindo o platô nas dimensões do telefone. Na página de especificações do 17 Pro, a profundidade é 8,75 mm e a parte traseira nem aparece na imagem. Porque, com o platô, o 17 Pro tem 13,18 mm. Isso é mais 50% de espessura que a Apple não menciona em lugar nenhum. Mesmo quando você clica no pequeno aviso número 2, só diz que o tamanho e o peso variam de acordo com a configuração e o processo de fabricação, o que é meio estranho. Eles avisam sobre pequenas variações de peso, mas não citaram o grande calombo traseiro que aumenta 45 mm na espessura do telefone. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, mas o MacBook Air original também tinha um ponto mais grosso na parte fina, e a Apple incluía ambas as medidas na sua página de especificações. Eu não sei como eles conseguem deixar isso de fora no iPhone 17 Pro, mas espero que eles comecem a deixar isso claro. O retângulo de vidro do 17 Pro também está incomodando as pessoas. A única outra vez que fizeram isso foi com o iPhone 5 e, por consequência, o 5S e o Special Edition, que usaram o mesmo design. Mas aquela abordagem era mais integrada, simétrica e sensata porque havia motivos práticos para isso. Como os sinais sem fio não passam pelo metal, o vidro permitia a transmissão. Naquela época, o vidro dos iPhones era bem mais grosso e pesado. Substituir o máximo por alumínio ajudou a economizar peso. Esse é um dos principais motivos pelo qual o iPhone 5 pesava cerca de 20% menos que o 4S, que tinha a traseira toda de vidro. Mas hoje, o vidro Ceramic Shield usado nos iPhones é muito mais leve, e na verdade tem praticamente o mesmo peso do alumínio. Já provamos que os benefícios térmicos do alumínio são muito exagerados. A única razão que imagino para a Apple cobrir o platô com alumínio e não vidro como antes é que o design unibody permitiu usar menos peças. Porque há desvantagens em fazer isso. Como a janela da antena mmWave no topo dos modelos dos Estados Unidos da América, ou as extensas linhas de antena que agora contornam o platô. Anteriormente, esses recortes não eram necessários porque o vidro traseiro permitia que todos esses sinais sem fio passassem. Isso também tornou o retângulo de vidro necessário, porque cobrir toda a parte traseira com alumínio bloquearia o MagSafe e o carregamento sem fio. Se a Apple tivesse mantido o painel traseiro todo em vidro, todos esses problemas seriam resolvidos. Além disso, o logo ficaria centralizado com o aparelho em vez do retângulo de vidro, o que significa que poderíamos usar os antigos designs de capas transparentes em vez dos novos com aqueles retângulos de plástico branco de aparência barata. A moldura dispensaria a janela de antena superior,
O painel traseiro seria mais uniforme e o platô feito de escudo cerâmico durável, não alumínio anodizado macio. Então, embora eu esteja usando o 17 Pro como meu celular principal no momento, e ele tenha ótimos recursos de câmera e duração de bateria, estou começando a me preocupar com o fato de a Apple nos fazer pagar mais por dispositivos que quase certamente custam menos para eles fabricarem. Isso me fez pensar em outras opções de smartphones. E eu vou fazer um vídeo sobre isso nas próximas semanas, então certifique-se de estar inscrito para não perder. Essas são minhas opiniões sobre o 17 Pro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.